Vamos lá. E pus-me sobre a areia do mar, né? Ele já está dando um sinal ali que vai sair alguma coisa do mar, né? E vai sair alguma coisa da areia, da terra, né? E diz assim: vi subir do mar uma besta. Né? O que é uma besta? Né? A besta ela é uma mistura de animais. Por exemplo, você tem cachorro com cachorra, vai sair um doguinho, né? Um cachorrinho. Agora você pega cachorro com gato, vai sair o quê? Um cagato, né? Um gachorro. Não, vai sair uma besta. A besta é uma mistura de animais, está tudo misturado. Né? Eu me lembro que os pais da igreja chamam a besta de a recapitulação de todo o mal. Nele se recapitula tudo. Todo o mal existente nos outros impérios, desde Babel, né, até hoje, todos eles vão se recapitular em um só. Cadê o bota o textinho lá para eu poder ler lá? Que aí eu vou explicando e lendo. Eu costumo dizer que o meu esboço é o texto. Né? Aí diz assim, ó, e essa besta, né, que subiu do mar, diz o texto aí, que ele tinha 7 cabeças. Havia nela 7 cabeças e 10 chifres. Esses 10 chifres, eles não estão espalhados nas cabeças, tá? Eu já vi desenho, né? Hologramas assim, com a besta, com cada um com chifres em suas cabeças, né? Só que não é isso. A gente vai ver daqui a pouco que não foi dado poder a esses chifres ainda. Então, esse chifre está centralizado em uma cabeça só, em uma única cabeça. Aí, esses chifres que estão ali, interessante que chifre já simboliza poder, né? Já está ali como se fosse um poderio. Só que ele coloca uma coisa a mais ainda. Diz, ó, e os 10 chifres, cada um desses 10 chifres possui diadema, ou seja, são reis. Uhum. Né? Eles são pessoas que estão no comando deste império aí. Né? O cachorrinho latindo aí, ó, falando do cachorro, né? Eles estão sobre, né? Estão incutidos nessa besta. É um império, preste atenção. Essa besta é um império que já existiu. Tá? A gente vai falar mais sobre isso. Tem uns textos que o Wagner separou do Daniel. Vou deixar você ler, que você que separou os textos ali. Não vou entrar nele, não. Pode ficar tranquilo. Tá? A vontade é grande de entrar, só que eu não vou entrar. Não, pode entrar, ué. Né? Aí, olha só, vai dizer assim, ó, que tem a besta, tem 7 cabeças. Das 7 cabeças, uma possui 10 chifres. Esses chifres simbolizam autoridade e tanto é que simboliza autoridade que não mostra que tipo de autoridade é simplesmente. Ele está dando ênfase em qual autoridade é. Ele está dizendo 10 diademas. Está falando de reinado. Está falando de império. E sobre as suas cabeças, um nome de blasfêmia. Ou seja, dá a entender o quê? Que todos eles estão debaixo de uma única autoridade. É um único nome. E esse nome, o próprio nome, já é uma blasfêmia. O nome dessa besta já é uma blasfêmia. E a besta que vi, ele era semelhante a leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. Isso remete lá àquela estátua, né? Vou ter que entrar, o Wagner, não tem jeito não. Remete lá naquela estátua de Nabucodonosor, né? Que vai falar sobre o Império Grego, vai falar sobre o Império Babilônico, né? E vai falar sobre o Império Medo-Persa. Olha que interessante, né? Está recapitulando tudo ali. O grego, o babilônico e o Medo-Persa. E tem essas características ali, tá? E o dragão, vamos lá, e a sua boca era como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o diabo, né? O diabo deu poder a esse império e deu o seu trono, né? O poder ao seu trono e grande poderio. Percebendo que vai ser uma recapitulação de um único império mundial que
tem nela as características do Império Medo-Persa, que tem nela as características do Império Grego, vai envolver filosofia, vai envolver armamento, vai envolver extensão, porque o Império Babilônico, todos esses impérios, na verdade, qual era um dos objetivos dele? Expandir, expansão. Por isso que eles tomam o mundo inteiro. E vi uma das suas cabeças, aí está voltando para o passado, ferida de morte. A gente pode depois verificar aqui um pouco mais sobre essa cabeça, porque a Bíblia ela usa essa expressão, né, para a Grécia, para a Síria, né? Mas isso não vai mudar, tem a ver com o quê? Tem a ver com a recapitulação dessa entidade que vai voltar nesse último império. Essa chaga mortal é curada, e quando as nações olham para esse império, o que eles dizem? Não, quem é que pode lutar contra eles? Quem é que pode lutar contra essa ideologia? Quem é que pode lutar contra esse exército? Que é a mesma coisa que eles chegam a falar da Babilônia, praticamente, né? Quem é que pode lutar contra ela? Quem é que pode vencer a besta? Quem é que pode? Né? E aí, como eles não veem saída para isso, o que eles fazem? Eles passam a adorar o diabo, Satanás, que deu à besta, que deu a esse império o seu poder. E também, né, tem versões que dizem também, né, adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a este império, quem é semelhante, né, a essa entidade aí, que eles não dizem entidade, né, mas eles estão adorando como se adora hoje. Não se adora o comunismo? Não se adora o socialismo? Eles estão adorando mais um império, é uma adoração ao império, né? E quem poderá batalhar, vencer com armas físicas, porque a igreja não vai vencer com armas físicas, só lá no Armagedon. Mas agora, quem pode vencer ela? Só pode vencer glorificado, porque sem glorificação não se vence a besta, e é justamente isso que eles estão falando. Quem é que pode batalhar contra ela? Vou passar para ele aqui uma pergunta aqui. Pastor Igor, aqui na tela para você, ó. Irmão Marcos Nonato está sempre com a gente. Esse chifre pequeno significa um líder sem influência que vai crescer por causa do poder do diabo e derrubar outros líderes? O que o pastor acha? Daniel tem um texto que fala sobre isso, né? Que ele é um chifre sem muita evidência, né? Não tem muita evidência nele, não existe holofote nele ainda, né? Mas ele é como alguém que trabalha nos bastidores. Ele está ali nos bastidores e ele sai do meio. Né? E Paulo fala isso lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ele vai dizer que até que do meio seja levantado. Aí tem versões que dizem até que do meio seja retirado. Não é retirado, né? Quem está no meio ali é ele, porque está no meio dos 10 chifres. E ele vai ser levantado, né? Ele vai aparecer. Ele vai, então, surgir dali do meio. Então, ele está ali, né? Tipo como se estivesse invisível aos nossos olhos, e então ele vai aparecer. E no momento em que ele aparece, é a metade da última semana, aquele contexto que o Wagner falou, que o diabo desce, né? Dá a ele o poder, e aí ele vai lá e subjuga 3 chifres. Né? Com certeza são 3 nações que vão se opor a ele. E essas 3 nações serão subjugadas por ele, e aí, então, os 10 chifres dão autoridade a esse camarada e ele se torna o tirano. Tá? Ele se torna o grande tirano que vai governar o mundo. Né? Vai estar tomando conta ali, e aí é o império do anticristo. Né? Então, ele é um homem, ele é uma pessoa, né? Ele, por isso que diz que lá em Daniel que tem olhos como de homem, e Paulo diz um homem da iniquidade. Então, sim, é um homem, é uma pessoa que vai estar fazendo, tomando conta, né? E sendo o tirano, né? Desse império aí, que é o sétimo império. Né? Amém. Essa pergunta aqui é muito importante, ó, pastor Igor. Pastor Igor, esse homem para quem Satanás vai dar o seu poder é um homem literal ou é um povo? Até porque quando a gente pega aí essa tipologia das 2 testemunhas, o lado reverso, né? Eu acredito que é mais ou menos isso
que nosso irmão Klaus aqui está se referindo. Eu já vou adiantar aqui que quando a gente vai na profecia das 70 semanas, a gente vê o povo do príncipe que há de vir. Existe uma mistura? Existe, mas também eu acredito que existe uma literalidade de um homem, né? O homem do pecado, como a própria palavra diz, né, pastor? Sim, e se você for observar, a obra é a anti-obra, é a antítese. Jesus, ele veio como homem e formou um corpo. Isso, o anticristo virá como homem e formará o seu corpo da besta. Uhum. A obra é a anti-obra. É anticristo. O que é o Cristo? O Cristo tem Jesus como cabeça, ele é o Senhor, e tem a igreja, que é o seu corpo. Nós somos o corpo dele, né? Ele é o Senhor desse corpo, né? E o Satanás, né? Veja que o Pai enviou o Filho, e o Filho é o Senhor do corpo dele, né? Do corpo de Cristo. Satanás, que é o pai da mentira, vai enviar, porque ele é enviado, né? Vai enviar esse anticristo que vai ser o cabeça desse corpo, né? Desta besta. E a besta é um corpo. Está lá a estátua. A estátua é um corpo, né? Então, é essa obra e a anti-obra. Você olha para Jesus, que foi enviado do Pai, e que envia do seu espírito para formar a igreja. Você olha Satanás, que é o pai da mentira, envia um anticristo, e o anticristo forma esse corpo com o espírito da mentira. Verdade. Né? Então, é justamente isso. É uma pessoa que tem os seus servos, assim como o pai tem o seu filho, que é uma pessoa, e que também tem os seus servos. Olha que legal, né? Eu vou usar aqui o Prezi aqui, você vai ver que interessante, que eu já tinha feito um deverzinho de casa, né, sobre isso daí. Olha que legal. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés do que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Aí eu fui e coloquei aqui, né? Ele aparece, né? Que apareceu diante dele. Depois eu vou ler o texto que coloquei ali. Ele tinha 10 chifres. Aí a gente vem para cá, né? E ele está falando de Apocalipse 13:1. 7 cabeças e 10 chifres, né? E aqui de novo Apocalipse 17:7. 7 cabeças e 10 chifres. Aí ele continua falando. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, entre eles. 2 Tessalonicenses 2:6 e 7. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Uhum. Do meio por quê? Porque está ali no meio, entre eles, né? Não é o Espírito Santo, gente. É o anticristo. É totalmente diferente a interpretação. Entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, né? Esses olhos aqui tem a ver com a questão humana. A gente vai ler aqui, ó. Na 1:11, de ti saiu um que maquinou mal contra o Senhor, o conselheiro viu. Daniel 11:36, este rei, conforme a sua vontade, levantar-se-á e se engrandecerá sobre todo Deus e contra Deus dos deuses, falará coisas espantosas e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Aí tem um texto que nós estamos lendo, Apocalipse 13, 5 e 6. Aí fala, como os de homem. Paulo vai usar essa expressão aqui, homem do pecado, né? 2 Tessalonicenses 2, 3. Uma boca que fala blasfêmias, que são as coisas grandes. Então, estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Aí tem a ver com não, deixa eu pegar aqui embaixo. Ó. Aqui já o Tribunal de Cristo, né? Aí ele vai falar, e quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, toda a vida foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo, depois do Tribunal de Cristo, isso daí. E aqui nós vemos, e pus-me sobre a areia do mar e viu subir sobre o mar uma besta que tinha 7 impérios e 10 reinos, né? 10 reinos, aqui são os 10 reis, tá? E sobre os seus chifres, 10 diademas, aí tem o que o irmão colocou ali, o leopardo, o urso, né? E o leão. E aqui também nós temos
mais um gráfico, né? Mais um texto com isso daí, falando sobre o quarto animal, que é a besta, né? Diferente de todos os reinos, né? Porque ele vai devorar toda a terra. Aí Apocalipse 13, 1 e 7 diz que ele fala guerra aos santos, né? E é isso, né? Só para a gente poder ver que está tudo linkado. E mais aquele texto ali do Wagner, né? Que está mudando aqui. Né? O Egito, a Síria, Babilônia, Medos, Persas e Grécia já não são eles, né? Esses que vieram não são, né? A besta que era, e o já não é Roma, tá? E o já não é. É ela também o oitavo, né? O oitavo a gente está estudando aqui agora, né? E é dos 7. Ou seja, está tudo junto e misturado. Eu estou colocando só esses textos aqui rapidinho, irmão, para os irmãos depois voltarem aqui, printar a tela, né? E fazer os estudos. Tá? bem. Só isso aí mesmo. Gastei 3 minutos falando isso aí. Olha que interessante, né? Nós lemos aqui os textos que fala que ele iria blasfemar, ia mudar os tempos e as leis, ia proferir palavras contra o Altíssimo, né? Blasfemar contra tudo. Essas blasfêmias certamente estão ligadas aí ao não reconhecimento, né, do filho. Porque, veja bem, não tem a ver com a Igreja Católica. A Igreja Católica adora o filho. Né? A Igreja Católica, por mais que tenham seus erros lá, mas elas adoram o filho. Elas não blasfemam contra o filho. Agora, a religião islâmica, sim. A religião islâmica não vê Jesus como Deus, não vê Jesus como um ser eterno. De hipótese alguma, o adora. E João disse que aquele que nega o Pai e o Filho, esse é o anticristo. Então, essa boca cheia de blasfêmia, blasfema tanto quanto a pessoa de Jesus, como também tudo que se refere a ele, que está no céu. E ele tem o poder para agir durante 3 meses e meio somente. Por isso que esse é um reino. Me permite abrir de novo aqui minha tela? Vai lá, vou tirar aqui, você põe aí. Tá. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha só. Porque você vai ver, ó, que o Império Babilônico, 87 anos. O Império Medo-Persa, 209 anos. O Império Grego, 184 anos. O Romano, 2.163 anos. E os pés da estátua? 3 aninhos e meio. Né? Por isso que... Deixa eu pegar esse que está mais limpinho a imagem. Por isso que né, um império de pouco tempo, em comparação a todos os outros impérios. Né? 3 anos e meio apenas que eles vão estar ali tendo essa autoridade. É só isso que Deus dá para eles. Só isso. Tá? E ele abre a sua boca em blasfêmia contra Deus. Já expliquei aqui os diversos tipos de blasfêmia, principalmente contra o nome. Tá? Vai surgir palavras contra o nome de Jesus, do seu tabernáculo, tá? Da sua igreja, e também dos que habitam no céu, dos anjos, né? De tudo. Ele vai blasfemar da pessoa de Jesus. Quem nega o Pai, nega o Filho. Quem nega o Filho, nega o Pai. Né? Da igreja e de tudo que está no céu, na terra, no céu. Você veja o ódio que ele tem, a raiva. Por isso que diz, ele vem com grande ira contra tudo que se chama Deus. Por isso que Paulo fala que ele vem contra tudo que se chama Deus, tudo que é divino, tudo que se chama Deus é tudo aquilo que tem o nome de Deus. Nós temos o nome de Deus, está lá, os 144 mil, na sua testa, tem o selo, está escrito o nome do Pai ali. Tudo que se chama Deus, tudo que tem o nome de Deus, que tem o selo de Deus, ele se levanta contra. Ele vai se levantar com grande ira. Né? E é permitido fazer guerra aos santos. E esta guerra nós vimos na semana passada. Ele vai tentar guerrear, ele vai colocar sua água
né? Nós vemos os textos, dá a entender que é levantar um exército contra a igreja, só que ela será guardada no deserto. Uhum. E aí o que ele vai fazer? Vai fazer contra os remanescentes, contra a semente lá em Israel. Esta guerra ele vai fazer contra os santos e vai vencer. Vai vencer por quê? Porque vai haver muitos mártires, né? Eu já vi gente dizendo assim, ó, fazendo agora um pouquinho de apologia, né? Não se pode vencer a igreja. Mas esses são os filhos de Deus. Quer dizer, igreja não se vence, filhos de Deus se vence. Todo mundo aqui é filho de Deus. Não se vence a igreja, irmãos. Jesus morreu, a igreja foi vencida. Os apóstolos morreram, a igreja foi vencida. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque para Deus ninguém morre, todos vivem. Todos vivem para Deus, né? Então, esse vencer aqui é vencer a carne. É o que nós vimos lá em Apocalipse 11, né? Os gentios, eles pisam o átrio, mas não pisam o Santo dos Santos. Eles podem matar o nosso corpo, mas não vence a nossa alma. A nossa alma está guardada, né? E ele faz essa guerra contra toda tribo e língua e nação, porque não é só contra os filhos de Deus, é contra tudo que se nomeia, vou recapitular, é contra tudo que não reconhece o anticristo como o Senhor, o anticristo como Deus, porque ele vai se sentir ser como o próprio Deus, né? Ele vai ser aquele que vai ser considerado o Messias, tanto de judeus quanto de islâmicos, ele vai ser considerado o Messias. E ele quer ser reconhecido como Messias e quer ser adorado como Messias. Não vai abrir espaço para outra religião. Não vai abrir espaço para nada disso. É um império único no mundo, uma verdadeira Sharia. E aí adoraram a todos que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes, ou seja, está falando aqui das nações, né, não da igreja, não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto, né, lá na sombra, desde o pecado do homem, com Adão e Eva, na fundação do mundo. Né? Acho que os irmãos podem explorar bem mais, né, do que eu aqui nessa pequena introdução desses textos aí, né? Só um fato histórico aqui, que é interessante, até para nos animarmos, né? Quando os primeiros cristãos eles morriam, iam para a arena ou iam ser queimados, né, em praça pública, era feito, muitas das vezes, um julgamento, era bem rápido o julgamento, e já eram condenados, né? Ficavam lá presos e no dia seguinte eles iam para o martírio. As mulheres, o que elas faziam? Já sabendo que iam ser martirizadas, elas tomavam um banho, pegavam a melhor roupa, o melhor perfume, né? Se produzia toda para dizer para morrer da melhor forma possível, toda bela, vou morrer toda bela para o Senhor. Eu estou assim porque eu agora vou estar com Cristo, então eu quero me embelezar toda. Então, olha a mente, né, dos primeiros cristãos. Muitos morriam cantando, sorrindo, alegres. Adorando, estavam lá adorando, né, ao Senhor. Olha a fé, o amor que eles têm. Isso para eles, como eles mesmos dizem, né? Eu estou imitando o mestre dos martírios, Jesus. Né? Ele é o mestre, ele nos ensinou como morrer, então tem que morrer como ele me ensinou. Né? A morte de Jesus é o exemplo de como eu devo viver, ser fiel até a morte. Ele é a fiel testemunha. Né? Eu não estou dizendo que a gente está aqui e todo mundo está torcendo para morrer. Não estou falando isso. Ninguém está torcendo para morrer. Mas eu estou dizendo que morrer por Jesus não é vergonha. Não é derrota a igreja, a noiva. Né? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso, para a igreja primitiva, era honra. Isso era uma honra. Morrer como Jesus era uma honra para eles. E o que naquela época era honra, hoje, para muitos, é uma questão de vergonha. Olha como é que muda, né, o conceito, né? Pastor Igor. A gente acabou de falar, né, sobre isso daí, que tem a ver com a gente ser preso. Jesus falou isso em Marcos capítulo 10, né? Por causa do nome dele, a gente seria o quê? Açoitado, escarnecido, cuspiriam em nós, matariam, né? Tudo isso daí. Né? Então, Jesus fala isso, né, a respeito disto. Porém, o que fizerem conosco,
A vingança está logo ali. Está logo ali na esquina. Daqui a 3 anos e meio vai acontecer isso também. Né? E essas pessoas vão ter a mesma paga. Né? Elas terão a mesma paga. Uns vão... Olha que interessante, né? Você prendeu, você será preso. Quando que as nações serão presas? Está lá no Edom. A aula de quinta-feira agora aí com o pastor Pedro, hein? Edom, vai estar lá na aula do Seminário do Reino aí. Vai aprender sobre Edom, que ali é a parte onde estão presos os inimigos de Deus. Mas, se você matou, você também vai morrer. A espada, que espada? A espada que sai da boca do Senhor, a espada aguda, né? Vai para o Hades, né? Vai lá para o mundo dos mortos, tá? Vai ficar em outro espaçamento lá. Essa é a fé, a paciência. A paciência ali é a palavra da perseverança. A palavra paciência ali é perseverança. Né? Que ele fala assim, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei do dia da tentação que é de vir sobre todo o mundo. Então, esta é a paciência. O que é a paciência? A paciência é a perseverança. É você ser paciente na tribulação. É você não esmurecer. É você não desistir. É você não entregar os pontos. É você perseverar até o fim para ser salvo. Né? Então, é como se ele estivesse dizendo, olha, serão dias difíceis, mas fique tranquilo, porque o Senhor vai vingar. A ele pertence a vingança, não pertence a nós. Deixa que ele vingará tudo isso que vai acontecer. É a oração dos mártires, né, de Apocalipse capítulo 6, quando o Senhor, ó justo, né, e vingador, né, vai vingar o sangue, né, daqueles que morreram, aqueles que morreram, né, os mártires. Ele vai falar, falta pouco tempo, fique tranquilo, a mim pertence a vingança, é o dia da vingança, o dia do Senhor é o dia da vingança. Então, quem matou vai morrer, quem prendeu será preso, né? E vocês perseverem, porque aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né?